Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 15, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 107, intitulado O Mercantilismo. Pois bem pessoal, como é do conhecimento de todos, o capitalismo, que é o atual sistema econômico que nós vivenciamos na atualidade, ele já teve um processo evolutivo que passou por 3 fases. A primeira fase é o capitalismo comercial, o mercantilismo que nós trabalharemos na aula de hoje. Em seguida veio o capitalismo industrial, com o advento da Revolução Industrial, e a terceira fase é o capitalismo financeiro monopolista. Nós nos reportaremos hoje, basicamente, da primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial ou mercantilismo. O termo mercantilismo vem de mercantilização, ou seja, de praticar comércio, justamente porque a primeira fase é o capitalismo comercial, o período da expansão marítima comercial, das grandes navegações. Quando a classe burguesa, a classe de comerciantes recém-surgida na Europa, entre os séculos XV e XVI, portanto no início da Idade Moderna, ela começou a ir em direção ao Oriente, comprar especiarias para revender na Europa. Esse tipo de comércio caracterizou o mercantilismo. O mercantilismo que foi também um elemento econômico adotado pelos reis absolutistas europeus. Eu sempre digo que no campo político da Idade Moderna predominou o absolutismo. E no campo econômico, esses reis absolutistas utilizaram-se do método mercantilista. E o mercantilismo ele tinha algumas características comuns. Vejamos, a primeira característica era a intervenção do Estado na economia, ou seja, o rei ele criava normativas para a prática comercial, como carga tributária, era o rei que estabelecia o que o país deveria produzir, exportar, importar, ou seja, o rei, o braço do Estado, ele estava sempre em atuação no mercado econômico. O rei ditava as regras do comércio do seu país em relação a outros países e as regras internas, dentro do seu próprio país. Essa prática mercantilista, que é a primeira prática mercantilista, é chamada de intervenção do Estado na economia. A segunda prática é o pacto colonial. O pacto colonial, na verdade, foi uma relação estabelecida entre os países europeus e as colônias recém-conquistadas aqui na América. Vejamos o caso de Portugal em relação ao Brasil. Portugal era a nossa metrópole, o Brasil fazia o papel de colônia. E em que consistia esse pacto colonial? Pacto era um acordo. No caso, um acordo econômico chamado também de exclusivismo comercial, ou seja, o Brasil, na condição de colônia pertencente a Portugal, só poderia comprar e vender mercadorias de sua metrópole, ou seja, de Portugal. Do mesmo modo, tudo que o Brasil ia produzir era determinação de Portugal. Foi Portugal que iniciou a exploração do Brasil com a exploração do pau-brasil, depois instituiu a indústria açucareira, depois a mineração, ou seja, o Brasil ele não tinha liberdade para decidir, para definir suas normativas econômicas. Tudo, inclusive o que nós produziríamos, eram determinações que vinham de Lisboa, a capital portuguesa. Isso era o estabelecimento de um pacto colonial, também chamado de exclusivismo comercial, ou seja, o Brasil só poderia comprar e vender exclusivamente de sua metrópole portuguesa. Uma outra característica do mercantilismo era o protecionismo alfandegário, ou seja, os países eles geralmente tentavam exportar mais e importar menos, vender mais e comprar menos, para obter uma balança comercial favorável. Era o interesse de qualquer país naquela época, ter superávit. Outra característica era o metalismo, o acúmulo de metais preciosos. Os países europeus geralmente buscavam em suas colônias encontrar minas de ouro e prata para abastecer suas economias com metais preciosos. Essa prática é chamada de metalismo. E outro aspecto, o mercantilismo ele tinha especificações dependendo do país. Por exemplo, na França ele era chamado de colbertismo, em alusão ao ministro da economia do rei Luís XIV, Colbert. Então na França o mercantilismo era chamado de colbertismo. E na Espanha de bulionismo, em alusão às pepitas de ouro chamadas de bullions. Tudo bem? Então nos encontramos na próxima aula, próxima semana. Um forte abraço e até lá.